aqui no centro administrativo, por causa também das vitórias que nós obtivemos parciais na Assembleia Legislativa. E só porque vocês permaneceram aqui, estão aqui e vieram de todo o Estado, e isso que faz o sindicato avançar nas suas conquistas. Sobre a proposta apresentada, o governo não apresentou nenhuma proposta por escrita. Nós pedimos e insistimos que essa proposta deveria ser apresentada. A resposta do governo é que ele não apresentou essa proposta para os deputados ainda na Assembleia Legislativa e que, portanto, ele não poderia publicizá-la para nós. E que essa proposta ainda é passível de alterações na mesa de negociação e que todos os pontos colocados podem ser ainda discutidos e modificados. Não existe nada acordado. Esta não é mais um estudo, já é uma proposta, e a partir da qual ele propõe que se comece a negociação efetiva. A proposta, a negociação efetiva da qual o governo falou, ele não abriu mão e foi intransigente no sentido de que a negociação só se inicia após o fim da greve. Sendo assim, gente, vamos ouvir. Essa é a proposta da negociação. Que a negociação só se inicia a partir dessa proposta com o fim da greve. Ok? Bom, a proposta que ele trouxe para nós trabalha aquelas questões que foram colocadas no estudo, diferenciando. Primeiro, ele trabalha que o reajuste anual será vinculado ao percentual de crescimento do Fundeb do ano anterior. Então, portanto, exemplo, se o Fundeb 2015 der um reajuste de 5%, será o reajuste implantado em 2016, correto? E ele apresentou uma tabela, que não é mais aquela tabela do estudo, já é uma tabela diferenciada, porque ela tem nos primeiros níveis, nas primeiras referências, uma modificação. Então, a tabela, ela será reajustada, a proposta inicial, que ela será reajustada pelo percentual do Fundeb. As referências, elas terão a diferença de 3,5 e se mantém as 10 referências, como estava na tabela anterior. A proposta que nós oferecemos aqui, do curso para a progressão de 3 anos, a proposta inicial de 120 horas para progressão a cada 3 anos. Aquilo que o Cid apresentou. Porém, permanece aquela discussão das 5 faltas injustificadas, que nós já temos esse debate. A diferença final entre o início de carreira, o professor não habilitado e o professor habilitado, será de 40% na proposta. E o governo também mantém a proposta da incorporação da regência de classe. Mantém a proposta da incorporação da regência de classe e o adicional da hora atividade para os professores, 6.800 professores de primeiros anos iniciais, de 15%. E inicia o magistério com licenciatura curta e permanece, então a tabela
incorporando aquela nossa reivindicação que o magistério e a licenciatura curta permaneçam na tabela. Então são 6 níveis: magistério, licenciatura curta, plena, especialização, mestrado e doutorado. Bom, a base da incorporação da regência, então, a tabela de enquadramento mudou. A tabela de enquadramento que ele propõe é uma tabela que se dá pelo nível e pela letra, pelo nível e pela referência que cada servidor se encontra, conforme a tabela antiga. Então, onde você se encontra na tabela antiga, você será enquadrado na tabela nova. Ok? Bom, o reajuste do piso nacional, ele vai ser no início de carreira, tá? Isso está garantido porque o início é com o ensino médio. Porém, tem um detalhe: com a incorporação da regência da proposta, sempre nós vamos ficar um tempo com a incorporação congelada. E é bom que se tenha dito isso, porque ela não começa com 1978, ela começa com 1978, mais a regência de classe, que daria em torno de 2.121, eu anotei aqui, 2.397. Então, portanto, até o piso chegar a 2.397, o reajuste não será um reajuste do percentual do piso nacional, será o reajuste dos percentuais do Fundeb. Entendido? Bom, não é enrolação, eu estou passando a proposta. É enrolação sim. Ok? Então é isso. Ajuda mais. Gente, deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Olha só. O governo tinha uma proposta que tinha 3 coisas, na verdade 4 coisas que era espinha dorsal. Então tirava o ACT da tabela e transformava o ACT em horista. Bom, o governo aceitou colocar o ACT de volta na carreira, na tabela salarial, mas não abre mão da questão de pagar o ACT também como horista. Isso está colocado no plano do governo, ok? Traz o ACT para dentro da tabela, mas mantém pagar como horista. Segunda coisa, a incorporação da regência. Ele mantém, porque é a partir daí que ele faz a descompactação da tabela salarial. Terceiro ponto, queria tirar o ensino médio e a licenciatura curta da tabela salarial. Ele traz de volta, ou melhor, mantém ensino médio e licenciatura curta na tabela salarial. A gratificação de produtividade, acabou a gratificação de produtividade, extinguiu, não existe mais. Entretanto, já deixou avisado que ele pretende criar, daqui 1 ano, daqui a 2 anos, não tá claro, uma gratificação por escola, ou seja, é a mesma ideia da meritocracia, só que aplicada lá na frente. Outra coisa, outra greve. o reenquadramento que Vieira colocou aí, não é mais por tempo de serviço, é pelo nível e pela letra, né? Pela formação e pela letra que a gente está na tabela salarial atual. A estrutura da tabela salarial ficaria 3,5% de diferença entre as letras para a gente fazer a progressão, e chegaria a diferença de salário entre o ensino médio e a graduação a 40%, mas isso não é imediatamente, isso é ao longo do ano, ao longo dos anos, desculpa. Posto isso em lei, né? A partir de qual critério? Para fazer a descompactação, a partir do percentual de crescimento do Fundeb. Isso vai estar em lei. O reajuste do piso nacional, segundo ele, continua concedendo, na medida em que o valor do piso nacional chegue ao valor do piso que nós temos na tabela. Então, quando o piso nacional ultrapassar o nosso valor da tabela, automaticamente a tabela tem o reajuste e é replicado em todos os níveis da tabela salarial, ou seja, será na carreira, só que até lá fica congelado. Bom, vou falar das aulas precedentes. As aulas precedentes, elas continuam, mas há proposta de diminuição. A questão que ele apresentou para nós, que é uma questão judicial,
que há uma contrariedade na aplicação das aulas excedentes com relação à hora de atividade, e há essa incongruência. Portanto, é necessário resolver a questão das aulas excedentes, mas elas não serão retiradas de imediatamente, elas serão retiradas ao longo do tempo, de duas em duas, até zerar. Com relação à hora de atividade, ele coloca na lei que 50% dessa hora de atividade será cumprida na escola e 50% será cumprido no local de livre escolha do servidor. Bom, com relação ao concurso, ele abriu a possibilidade do concurso para todos os cargos no quadro do magistério, colocou também que os inativos serão pagos para os inativos, aqueles 15% também, para os inativos que foram aposentados, que têm a regência de 40%, vai ser paga a diferença também para eles. Enfim, houve aqui a incorporação de alguns das nossas propostas, mas tem as questões centrais, que é a regência de classe, que é aos estudantes, a questão do enquadramento, né? Nós temos que fazer um debate melhor. Qual que é a proposta nossa aqui então? Não existe nada disso por escrito, tá? É uma proposta que ele pretende iniciar a negociação. Nós precisamos reunir o comando de greve para avaliar essas questões aqui, que são pontuais, e tirar uma posição política do comando de greve, repassar para as regionais e tirar os encaminhamentos das próximas ações nossas. E, portanto, nós continuamos em greve. Então não tem outra posição. Eu volto a repetir. A greve continua no estado de Santa Catarina. Nós não fomos lá para encerrar a greve, nós fomos lá para ouvir a proposta. Essa é uma proposta bastante resumida do debate que nós tivemos na mesa. Vamos passar essa posição do comando de greve, que tem representantes de cada regional. Vamos fazer essa avaliação política, tirar o documento, enviar para a categoria e decidir os próximos passos e ações dessa categoria em greve. Nossa ação é continuar mobilizando aqueles que ainda não entraram em greve, para que nós possamos também avançar, não só no debate, mas também nas próximas negociações. Essa é a nossa tarefa, ok? Sobre a questão dos processos, foi colocado lá, eles colocaram que isso também faz parte do processo de negociação. A questão da falta, eles comprometeu das faltas a partir do dia 24, não fazer o desconto, mediante a apresentação do calendário de reposição. Isso se houver negociação. Tá? As faltas a partir de 2012 para proteção, que ele já havia prometido em 2012 para a nova greve, não cumpriu até hoje, ele disse que também isso está colocado como negociação, que poderá sim abonar, anistiar essas faltas e resolver esse problema das faltas de mobilização. Correto? Ok.